E aqui é esse primeiro momento de expansão. Isso aqui são 100 anos, os primeiros 100 anos, depois da morte do profeta, eles tomam conta de tudo isso aqui até 750. Então, é de 632 a 750, toda a Península Arábica, todo o norte da África, só até aqui, vai pegar também essa parte aqui como é que chama? Galícia. Da Península Arábica, mas eles vão perder rápido, né? Porque a resistência cristã lá é maior. Toda essa parte aqui da Sogadiana, né? Dessa região do norte, da Ásia, aqui a Pérsia, isso aqui toda é a movimentação de conquista islâmica nos primeiros 100 anos. Né? E é muito, é uma extensão. A motivação era ideológica ou econômica? Olha, as duas coisas. As duas coisas, porque ao mesmo tempo que eles dominam toda essa região, eles não forçaram a conversão das pessoas. Liberais. Liberais. Tem o troco. Desculpa. Não trovei. Porque quando as pessoas não se convertiam, eles precisam de... Dos impostos? Não. Sim, exatamente. Ah, tá, então. Então, o mais respeitados, as populações mais respeitadas eram aquelas que eram monoteístas, né? E que seriam os judeus e os cristãos, né? Apesar que eles também respeitavam outros, como os hinduístas, os budistas, né? Dependendo da região. Aqui é uma região que você tem mais cristãos e judeus, principalmente na Península Arábica, né? O que tinha, assim, existia um pagamento de um imposto pessoal, né? Se você era muçulmano ou se você não era muçulmano. Você tinha direito à habitação, só que a terra, a posse da terra, o solo, era do governo. Né? Em todas as regiões tomadas pelos muçulmanos, a posse da terra era governamental. Mas o que você construía era seu. Você fazendo parte de uma outra religião, você pagava um imposto a mais, né? E se você se convertesse, não. Só que aí aumentou tanto o número de conversão que eles começaram a limitar. Aí tinha que ver quais eram as intenções da conversão e começaram a considerar, muitas vezes, que se a pessoa era de origem árabe, islâmica, de uma família anterior, né? Mas houve muitos casos assim de cristãos e de judeus que não se converteram e que tiveram altos cargos no governo islâmico, né? Islamita. Só uma dúvida. Você tem usado a categoria árabe, islâmico e muçulmano como uma mesma coisa? Não, muçulmano eu coloco assim, com a mesma coisa. Árabes são as populações que vieram da Arábia. Né? Raça, etnia. É um grupo, né? É uma etnia, um grupo étnico que se coloca que é da Península Arábica, né? O que a gente acaba colocando como árabes, e hoje, né, os países árabes, é por causa da língua árabe. Né? Não como, porque assim, os berberes não são árabes. Hoje eles falam árabes e são colocados dentro dos países árabes. Né? Na Câmara do Comércio Árabe, colocar Marrocos, Argélia, Tunísia, são países árabes. Mas aquelas populações, elas não são árabes, elas são populações magrebinas, as populações berberes, né? É que esse processo de arabização, ele também vai ser bastante lento, né? São séculos e séculos, né, que vão ocorrendo. Então, você vai ter uma população árabe nas cidades que são fundadas, né, aqui no Cairo. Né? O Cairo ele surge depois, o primeiro momento é Fustat. Muito pequena. O elemento árabe em todos esses lugares ele é muito pequeno, né, de origem.
normalmente é a parte do governo. E muitas vezes nem isso, porque quando, em 869, no final de 800, vai ter a fundação de uma outra cidade, porque o Cairo de hoje ele é a junção de 4 cidades que foram fundadas consecutivamente. Primeiro Al-Fustat, depois Al-Askar, depois Al-Qahtay e depois Al-Qahira. Al-Qahira foi em 1969. Quer falar? Não. Que horas são? E aí, o elemento que funda, ele não é árabe, ele é turco. É um general, filho de um escravo turco, que acompanha os abássidas e que depois vai para essa região que hoje é o Cairo e funda a cidade de Al-Qahtay, né? E ele fala turco e fala árabe. Por quê? Porque o Alcorão é escrito em árabe. Né? Há muito pouco tempo que ele passa a ser traduzido para outras línguas. E isso com permissão dos sauditas. Porque a tradução sem ter a permissão reconhecida pelos sauditas não é tradução, eles não consideram uma boa tradução. E é um sacrilégio. O mesmo os persas, o Irã agora usa a letra da língua árabe uma fonética persa. Essa é farsi, né? O sentido da língua é farsi, o persa é o farsi. Mas a escrita é a mesma que a escrita árabe, só que não é árabe. O árabe não lê o persa. É a mesma coisa que o alemão com o português. Inglês, italiano, é a mesma Então, coisa. Se fala de árabe, na verdade, é o fator, como ela falou, o fator de língua, das letras, da escrita, nem da fonética, da escrita. O islâmico, o muçulmano é tudo, pode ser árabe, pode ser turco, pode ser qualquer outro país, como é na Ásia Central, que são todos islâmicos, a maioria eram islâmicos antes da Rússia, mas não escreveram em árabe, escreveram ou em turco, que era a escrita árabe, ou tanto não são árabes. Bom, aí quando acaba com Ali, matam Ali, vai surgir uma dinastia que é a dinastia Omíada, né? Ela vai durar de 661 a 750. Aí vai ter com Ibn Abbas, a família que vai dar origem ao Califado Abássida em 750, que vai matar todos, vamos dizer, quase todos da família Omíada. Vai sobrar um que foge para o Egito e que depois vai para a Espanha e vai fundar primeiro o Emirado Árabe e depois o Califado Omíada, né? Então, nesse primeiro momento, eles saem da Península Arábica, da região da Península Desértica, que é Meca, Medina e tudo mais, e vão para o norte, para a região de Damasco e da Síria. Por que eles vão para lá? Porque tem uma grande disputa entre as tribos. Aquelas tribos ainda estão, nesse primeiro momento, eles estão em disputa. E eles se sentem ameaçados. Então, eles vão fundar o seu governo na região da Palestina e da Síria, e aí nós vamos encontrar as primeiras construções que pode aí se dizer com uma intenção assim que hoje a gente faz essa leitura, né? Isso é árabe, isso é islâmico, porque essa confusão de termos ela existe até hoje, né? Aí quem quiser assim se interessar em aprofundar tudo mais, tem autores que não foram ainda traduzidos para o português, mas assim, tem grandes historiadores, e eu acho que um dos principais que trabalha com esse primeiro período é o Oleg Grabar. Ele faleceu em 2010, e tem o livro dele chama de The Islamic Art, né? Que aí ele começa a fazer a elaborar essa questão do termo, por que a gente usa esse termo, como é que era esse contexto, né? Então, o que a gente tem? Começa assim, que eles levam para lá. Eles constroem o Domo da Rocha, não sei se vocês conhecem, né? Vou colocar aqui. Esse aqui foi construído em 690. Ele é visto como um relicário porque assim, ele é construído numa área que é considerada sagrada para as 3 religiões, tanto a islâmica como a cristã, e aí vários mitos também vão sendo construídos em cima dessa área, islâmicos, foi aonde o Mohammed subiu aos céus num sonho, né, e com um cavalo, mas isso não foi quando ele morreu foi depois,
né? Que foi a pedra da rocha é onde teve o sacrifício de Abraão, né? Então você tem essa apropriação de mitos num lugar, no mesmo lugar, que é para você legitimar a religião nessa sequência de religiões, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Então você se coloca na mesma linha. Uma curiosidade, como é que é a história lá no céu, com aquelas listas de todos, os caras vão para lá, Muita virgem para um pouco homem. só já é problemático. Você quer falar sobre isso, André? Bom, depois a gente conversa. Bom, aqui é a área do Domo da Rocha, né? Então, vai ter vários elementos aqui assim, de construção assim, míticas, né? Tem uma mesquita, essa é a segunda mesquita assim, principal. Outras foram construídas em Basra, na região do Iraque, também na mesma época lá da Medina, né? Mas tem a de Al-Asqar, que é essa daqui. E Jerusalém, lembrando que assim, essa aqui é o Domo da Rocha, ele está em Jerusalém. Tem essa área que é o terreno sagrado, que é o Temenos, que já é um termo grego também, que é uma região, é uma área sagrada que é cercada por um muro, né? Um momento só, a muralha de Jerusalém é isso que está em volta aqui ou ela é mais adiante? Ela Embaixo. A muralha de Jerusalém. acho que está aqui. Acho que está O aqui. Muro das Lamentações O Tá. muro da lamentação é o muro de Porque Jerusalém sustentamento. tem uma muralha. É. É muro de sustentamento. Daqui em volta, né? Se ele fizesse uma galeria, cairia. Tanto que tem escavação aqui embaixo também, com a outra. Né? É um desse muro aqui, eu não sei nem se é esse aqui, mas eu posso depois dar uma olhadinha. Que época é o muro das lamentações? Hã? A construção desse muro? O muro é o último, é o que sobrou do primeiro tempo. Do primeiro templo de Salomão. Que é 70 da era comum, que a gente chama de era comum depois, agora. Né? Então, aqui tem a mesquita e tem o domo. Essa parte aqui, ele já ele vai também ser muito copiada, e a gente vai falar das interrelações, somente o André, dessa formação de cibório, assim, de martírio, né, que é um mausoléu. Os mausoléus, a maioria dos mausoléus vão ter esse tipo de construção. Tanto cristãos como muçulmanos também têm. A cópia do fato que Jesus ali subiu ao céu, Maomé, de certa forma, subiu também. Então, Né? Aqui está a região da... Aqui tem uma parte subterrânea e aqui a parte... Aqui tem várias construções e vários portões, né? E aqui é o prédio principal. Essa aqui foi construída primeiro e depois foi construída essa parte aqui. Área elevada? É de uma área elevada. o muro da lamentação também é uma parte Aqui, os muros da lamentação estão aqui, perigoso, no sentido que querem fazer escavação, encontrar a arqueologia judaica, fazer muros de escavações, o domo da rocha. O muro das lamentações está aqui. Essa parte aqui, que é de azulejo, ela não é de 691. Ela foi numa outra reforma, portanto que esses azulejos eles são azuis. Ela foi numa reconstrução, que foi feita pelos turcos depois. Então, isso aí não é mais ou menos. A construção do edifício principal, a estrutura dele é de 691. Aqui a gente mostra aqui no contexto da cidade, né, de Jerusalém, e aqui Essa total aí. aqui é por dentro, aqui é a planta, aqui é a rocha, né, aqui é a casca dela, e ela é toda coberta com
azulejo e com pedras preciosas, com madrepérola, conchas, tudo. A questão de não ter elementos, como é que chama? Figurativos, ela não é estabelecida. Isso aconteceu. Quer dizer, isso não está no Alcorão, que existe uma proibição de ter elementos figurativos nos edifícios religiosos. O que eles colocaram, isso foi se desenvolvendo depois, porque também o Alcorão não foi escrito por Mohammed, né? Ele foi construído 300 anos depois, é que ele foi sendo elaborado a partir dos relatos, numa linha de transmissão. Então, é que era só para não... como é que chama? Para as pessoas não se distraírem durante a reza. Né? Seria algumas justificativas de alguns autores, de alguns estudiosos em relação à proibição, é que seria para eles não se distraírem durante a reza. Mas nas casas privadas, os elementos figurativos, eles entram. Né? E entram até com os nus. Com os nus. É que a gente estava discutindo antes da aula. Não, mas tem gente pelada aqui. Eu falei, mas isso aí não é mesquita. Então, aqui tem a parte da pedra, que tem uma escada. Essa pedra, ela é simplesmente uma casca, porque embaixo tem um mihrab, tem uma espécie... Essa abóbada é arquitetonicamente equivalente ao arco romano? Não. Não. Ao arco, não. Como construção. Não, é como cúpula, mas não como arco romano. Ela vem até de Bizâncio e dos persas também, eles usavam a cúpula, né? Mas aqui ela ainda não está com o sistema que vai ser adotado depois, característico, né? Ela tem esse trabalho aqui de junção do quadrado, né? Porque ele não é nem um quadrado, mas ela não é do arco romano. Ele vem redondo até embaixo. E ela é... Qual é a altura dela? Gente, eu tinha... Nossa, eu dei uma aula sobre isso. Ela é bem alta. A característica dessa cúpula é que, pela primeira vez, uma cúpula interna é uma casca. São duas cascas. Externa é uma proteção. Então, essa é importante. Aí a gente pode até se perguntar onde foi que ele... Isso aí é um pouco bizantino. Tem, então, é a área de influência. Quando os omíadas eles vão para essa região da Síria, aí tem todo um contato com os bizantinos, com a arquitetura. Tanto que a mesquita de Damasco, ela vai ser implantada numa antiga igreja cristã, bizantina. Né? Eles têm uma característica especial de elas terem uma construção estrutural. Uhum. Tá? Aqui é a parte do tambor da mesquita. Essa parte aqui, essa decoração em azulejo, ela vai ser de posterior, feita pelos turcos. Ela não é da mesma, ela não é daquela época, né? Uhum. Aqui são os portões, né? São 4 portões principais. Aqui, até essa parte aqui é original. Essa parte, esse revestimento é posterior. Essa aqui é de 691, essa parte aqui de mármore, né? Elas são de 691. Esses capitéis a gente vê que é bem helenizado, né? Essa aqui ela é totalmente revestida por dentro, né? Por exemplo, essa característica de arco, sabe essa cor preto, branco, preto, branco, preto? Quer dizer, vai ser preto e branco e vai ser branco e verde, depende do tipo de material que tem disponível na época, naquela região. Se vai ter pedra verde, é a pedra verde. Se é escura, é escura. Mas isso aqui, o termo que se usa para esse tipo de trabalho é a black, que é muito característico da região da Síria. Né? A black. A-B-L-A-Q. Né? Que a gente vai encontrar depois no Egito, vai encontrar depois na Espanha, mas a região de origem assim que é encontrado, isso até assim numa fortaleza do Teodósios também, dessa região, que a gente vai ter toda ela em faixas, né? Mas isso vai vir depois também, né?
Também lá em Florença. Todo o Renascimento é baseado. Você tem vários artesãos que também foram para lá a trabalhar na construção desses lugares. Aqui a rocha. E aqui, quando desce, está vendo essa escadinha aqui? Ó, isso aqui, a rocha, ela tem um furo, né? E quando desce, a parte interna da rocha, tem essa parte que isso aqui é um mihrab plano. O mihrab é um elemento de sinalização da orientação para a reza, né? Para Meca, que fica na parede principal. A parede principal, mesmo que ela não tiver o mihrab, ela vai ser a parede de orientação, que ela tem um nome específico, que ela chama Qibla. Essa Qibla, ela pode ter ou pode não ter um mihrab. O mihrab pode ser plano como esse ou pode ser côncavo. No caso aqui, ele é até plano, porque você não vai ter uma multidão de fiéis que precisa escutar a reza. Você vai, são poucas pessoas que vão, é só mesmo para dar a sinalização da reza, né? Ou era uma caverna? Era uma caverna. Era uma caverna. Tem uma coluna aqui, né? Porque aí depois isso aí era também por causa do... Essa função acústica que você dá no mihrab é difícil da gente assimilar, tá? Porque você pega, por exemplo, a mesquita de Córdoba, Uhum. o mihrab é minúsculo em relação à mesquita inteira, não pode ter uma função. Porque depois vai ter algumas pessoas que acompanham o imã durante a reza, que eles vão repetir o que o imã fala, porque o mihrab ele não cumpre sozinho essa função. É minúsculo. É minúsculo, mas ele vai se desenvolver como elemento decorativo, né? Tanto que assim, aonde tem a... O imã fica de frente para esse nicho, né? Fica de frente para esse nicho. Lá, Vamos colocar essa porta e eu fico de frente, porque o imã ele não pode rezar eu não posso rezar para vocês como padre no altar na igreja. Ele também tem que seguir a orientação para Meca. E aí os de cá repetem. E os de cá repetem. Porque o movimento do corpo, que a cerimonial que eles fazem, tem que ser tudo ao mesmo tempo também. Então, eles repetem. Então, tem que ter uma sinalização. Ó, aqui tem outro. Aquela luz que está lá em cima, aquele furo. Só que foi furado a posteriori, né? Não é original. Nesse momento aí, os judeus já não estavam lá há muito tempo. Tá, não, assim, na verdade, os judeus estavam espalhados, assim, não é? Havia que população judaica lá? Quase nenhuma. Não. Nenhuma. Era misturado, eu acho. Era totalmente misturado. A população judaica mais forte, assim, mais influente, estava no Iraque, né? Tanto, no Iraque. Porque eles tinham ido para a Mesopotâmia uma vez, eu já li isso. Não, eles foram para o Iraque. A população do Egito ela vai se tornar forte depois. Quando Isso eu entendo, mas é que nessa ocasião que foi construído isso, deve ter tinha, levado mas não, assim era Deus não era um número maior. Não tinha peso nesse lugar, né? Não tinha, era totalmente diluído. A população mais forte era cristã. Não reagiram, isso que eu quero dizer. Não reagiram. Era muito... Era um convívio muito simbiótico na época, né? Aliás, os judeus e os muçulmanos eles eram mais assim unidos às vezes do que porque o que acontecia o grande império era o império cristão e as populações judaicas, outras populações, os árabes, os muçulmanos estavam chegando e os judeus já estavam em outras regiões também, que vai mudando, vai para mais longe, né? E então o grande conflito mesmo eram com os cristãos, né? Os judeus eram absorvidos para a administração islâmica, a administração isso a posterior, sim. árabe, os judeus absorvidos para administrar mesmo as finanças, o O que eu sei secretariado, a é administração. que o Islã sempre respeitou os judeus e os cristãos como precedentes. E
Sim. O Islã aprimorou o que os profetas anteriores tinham feito. Havia um respeito muito grande. Sim. Eu acho que, pelo menos o que eu li sobre isso, mesmo na Espanha, eles respeitavam e houve um convívio excelente, também por essa ideia do Islã, que os outros, quer dizer, Maomé tinha sido, vamos dizer, um novo profeta que tinha aprimorado o que os outros tinham feito antes. O que a religião se coloca, né, numa linha sucessiva aí. Cristo era um profeta também. Era um profeta também. Todos eram. Por isso que eles falam assim, a religião, os povos do livro. Eles uma eram coisa. muito liberais, no fundo. Eu acho que depende do governo. Assim, eu não acho que não se pode. Depende do califa, porque teve califas que eram totalmente dogmáticos, né? Mas eles não procuravam converter ninguém. Né? Então, depende do momento. Os momentos de grande tensão, por exemplo, momentos onde você tem grandes pestes, né, de doenças que dizimam populações muito grandes, que abaixam a produção de produtos agropecuários, que você tem conflitos. Momentos de crise. Em momentos de crise, você vai ter momentos de tensão também, de perseguição religiosa, sabe? O califa Fatimid al-Hakam, ele pirou, ele destruiu várias mesquitas e várias sinagogas. Depois mandou reconstruir. Mas teve uma crise. Momentos de crise, qualquer população, não importa se o governo é cristão, se é budista, se é xamanista, tupiniquim, seja qual que for, tem crise, algo vai sobrar para alguém. Né? E quem vai sobrar para quem estava... É como hoje a gente vê na Europa. Sobra para quem? Sobra para os ciganos, sobra para os estrangeiros, sobra para os africanos que vão para lá. Tem crise, é isso. Então, assim, não é porque é de um povo, porque é um povo... Não existe povo solidário, não existe população solidária. Existe a raça humana, existe o ser humano que está sujeito a qualquer coisa. E a seus momentos também. Eu acho que se a gente começar a compartimentar, porque eles não perseguiam... Eles tanto perseguiam como foram perseguidos, como os judeus perseguiam, como foram perseguidos, e assim vai. Não existe santidade nessa história toda. Ou seja, mas não teve um peso como houve nas cruzadas. Olha, se a gente colocar em relação às cruzadas... Inquisição, por exemplo. Então, não teve a Inquisição. Mas eu acho que talvez existe uma nova Inquisição agora. Vamos se a gente colocar agora, nesse momento que a gente está vivendo. Mas também é um momento de crise. Né? Se a gente colocar para o século XX, principalmente o século XXI agora, depois do Irã, tudo isso é uma construção. Sabe? As coisas não estão acontecendo porque eles são dogmáticos, porque eles são ortodoxos. Fundamentalista é americano. Para mim, protestante norte-americano é fundamentalista. Muito bem, mas quando eles começaram a entrar na Espanha e subiram, eles foram aceitos, foram absorvidos assim com a maior facilidade. Porque cortaram os impostos, aceitaram os povos que estavam lá. Porque existe uma maneira. Os romanos também, em algum momento, né, da grande expansão do Império Romano também. Os cristãos e os Sim. judeus e tudo aceitaram. Aquilo ali foi um exemplo citado até hoje de uma convivência até democrática, mais ou menos. Mas teve. Eu acho que foi um momento de auge, assim, né? É que depois os conflitos, eu acho, de qualquer linha, né? Eu não gosto desses ciclos, né? Que a gente coloca Grécia que sobe e desce, Roma que sobe e desce. Mas são ciclos que vão acontecendo, né? De mudança, vão mudando os interesses. Mas teve um período, assim, que foi um período que você podia viajar por todos esses países islamizados, ou onde os governos eram islâmicos, e você tinha uma espécie de livre fronteira, né? Sobretudo para o comércio. Sobretudo para o comércio. Né? Então, só... Que horas são aqui? Então, tem 5 minutos, né? Mas eu dou meia hora a mais. Essa parte ainda é da parte
no Domo da Rocha. O que colocam é que isso aqui foi construído primeiro que o domo, que seria assim uma espécie de maquete, né? Ele está bem pertinho assim, e é uma espécie de maquete para a construção desse. E é uma das poucas construções onde a gente tem registro do supervisor da obra, né? Não existe arquiteto nos termos que a gente conhece hoje, mas tem os supervisores, né? Tem vários relatos. Aqui também tem essa parte dentro da maquete, da pequena maquete, né? Não é, isso aqui não é dentro do domo. Esse capitel é o quê? É bizantino. É o teto. Você quer falar um pouquinho só para eu preciso só dar uma saída. Só continua, eu preciso só dar uma saída aqui. Vou falar sobre a estrutura familiar. Isso. Eu só queria recordar, isso é 1691. Não, é 691. 691. Mais 2 filho mínimo, segundo as estatísticas daquela época e de hoje, que são as mesmas, 2 ou mais. A família mais ampliada eram 2 pais, os pais, 2 ou mais filhos e sempre 2 parentes do pai, quer dizer, os pais do pai, os avós. Porque a mulher devia se ocupar da família, do marido, dos filhos e dos pais do filho. Então, você tinha uma organização familiar bastante complicada, mas bastante organizada. Aí você tinha uma série de famílias, dessa descendência de parentesco que dava origem a um clã. Um clã ocupava mais ou menos um espaço de 10 famílias desse tipo. A soma de vários clãs da mesma descendência de parentesco que se juntavam, por exemplo, o chefe desse clã era, por exemplo, Otman. O chefe desse clã era Omar. O chefe do clã era importante porque essas famílias eram emparentadas. Então, o parentesco desse chefe do clã com esse chefe do clã, esse chefe com esse chefe com esse chefe, formavam uma grande tribo. Essa organização tribal existia tanto para os muçulmanos árabes quanto para os judeus. Ainda hoje você tem na Jordânia tribo judaica da formação tribal antiga. O que permitia essa estrutura? Essa estrutura permitia de você passar e guardar no mesmo chefe tribal todos os elementos de parentesco dos outros clãs ou dos outros tribos, porque essa tribo tem mais uma outra tribo, e aí por aí vai. Então, essa relação de clã e tribal, você tem sempre o poder econômico, porque se junta por meio do casamento e por meio do dote, o poder de unir em uma guerra todos os elementos jovens possíveis para fazer guerra, então militarização, o que significa que o exército, tanto de Maomé quanto de hoje do Líbano, é uma soma de tribos que moram no Líbano. Então, no momento que tem uma crise entre uma tribo, você não tem mais exército. Certo? E da mesma forma, quando teve a guerra, o famoso Lawrence da Arábia, afinal, e a guerra dos ingleses que ajudavam essas tribos, que uma tribo se retirou, 2 se retiraram porque brigaram entre eles, essa é a história de verdade, não é só o romance de Lawrence da Arábia, a guerra parou. E os turcos avançaram um pouco mais, porque as tribos brigaram entre eles, não tinha mais interesse, e a guerra foi embora, a guerra acabou. Por exemplo, porque a Arábia Saudita ainda hoje é um país estável, fixo, direito, não tem reforma, não tem nada? Porque o rei, o Saúd, o rei,
ele é ligado a todas as tribos islâmicas, porque lá não existe tribo judaica. Alguma tribo judaica, repito, só existe ainda no Israel e na Jordânia, porque os dois países estão em um acordo político, portanto, tem uma certa, tanto o acesso da Jordânia para Israel é permitido, é possível. O rei, por que ele tem tantas mulheres? Estava falando, tem mais 200, 300 mulheres. Não é que ele tem 300, 200 mulheres no mesmo edifício e tem uma relação com todas as mulheres, porque seria... cada tribo que é formada por todos esses clãs, ela casa a filha do representante principal da tribo, portanto, de um clã, com o rei da Arábia Saudita. Esse casa com o rei, casa com o rei, casa com o rei, casa com o rei. Então, o rei vai ter 300 mulheres. Mas o que vai ter, na verdade, é a riqueza que ele recebe e, ao momento, redistribui. Portanto, esses clãs, todas essas tribos, ele fazem a base de sustentamento política, comercial, financeira, hoje, e cultural, digamos, estrutural, com o casamento do rei da Arábia Saudita. Esse modelo estava na época, quando ela estava falando do expansionismo árabe, as tribos estavam de acordo, porque todos se reconheciam no poder central. Ele não tem um sistema do exército, vamos falar segundo a ideia ocidental democrática, que tem generais, e por isso é um problema tecnológico, é uma solução tecnológica, não é. É uma solução familiar, tribal, clã e familiar. Então, naquela época, a expansão é pelo fato dessa organização militar. Aí, no momento que eles chegam, no período, no ano 1000, lá, no ano 730, 750, 800, etc., já estão no Centro-Ásia, Rota da Seda, aí entra o elemento comercial que as famílias assumem como importância. A importância principal é o comércio, a riqueza da tribo. Então, a linha de comando é dada pelo comércio. Se você pega, por exemplo, agora a Síria, o Bashar al-Assad, ele representa um setor alauíta da religião islâmica. Os alauítas são na parte dos xiitas. Só que essa aqui é mais uma nova mudança do interesse tribal. Você tem o interesse tribal, que é o comércio, dividido em setores religiosos. Então, a população xiita da Síria é só 3%. Só que toda essa população, 3%, baixíssima em relação a outros xiitas e sunitas, com uma linha religiosa, mas tem uma forte linha de parentesco, porque são todos da mesma família de parentesco, os alauítas da Síria, e tribal, no sentido que essa organização controla o comércio da Síria. Quer dizer, as importações são parentesco da Síria, as exportações são parentesco da Síria, as indústrias são parentesco, o governo e os militares são parentesco da tribo alauíta. Então, a estrutura árabe que existe hoje já existia naquela época. Só se está substituindo com o interesse tribal, primeiro pelo comércio, pela religião, depois pelo comércio, depois da estrutura militar. Hoje são todos os três juntos. Era só isso. Não está sendo destruído. Não está sendo destruído. Egito funciona assim, porque o governo militar, o poder militar é o poder de algumas famílias e algumas tribos que as famílias representam. Não, claro que não. A organização familiar de interesse comercial ainda existe. Em todas as famílias casam com a família, como ela estava falando, naquela época, escolhida pela família. Então, esse ataque ao Saddam Hussein, a deposição de Saddam Hussein, que agora está resultando nisso que nós estamos vendo, é um ataque que eles devem olhar como a destruição do sistema deles, familiar. Mas aí tem...
Não está atacando, porque esse sistema se junta agora, se reforça com o terceiro elemento que eu falei, que é a religião. Ao contrário, você está dividindo o país em sunita, xiita, alauíta ou outras coisas. Os xiitas, dentro dos xiitas, têm a mesma estrutura tribal, que não é ofensiva na minha fala tribal, é uma forma de estrutura social. Dentro o sunita é a mesma forma, e dentro os curdos é a mesma forma. Essa estrutura básica não é destruída, é só dividido o país por diferença religiosa das tribos. Mas você não tem uma tribo que junta o sunita com o xiita. Não tem, porque se tem, uma parte do xiita vai ser morta ou eliminada para outra parte.